Boa noite, igreja, graça e paz, amém? É muito bom estar aqui, né? Um domingo à noite. Nós que estamos pastoreando congregação há 17 anos e alguns quebrados, então estar domingo à noite na sede para nós não é algo natural na nossa agenda, né? E estar aqui com vocês hoje é uma alegria, me sinto muito honrado pelo convite do nosso pastor de assumir aqui o altar e ministrar a palavra, muito honrado em ter os pastores aqui, queridos, a quem tenho muito carinho. E você que está em casa sintonizado com a gente, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, seja bem-vindo ao culto da nossa igreja, Assembleia de Deus de Bom Sucesso, e eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, estou aqui hoje com a minha esposa, né? Nós deixamos os nossos filhos lá em Jacarepaguá e viemos para cá, ela veio para interceder. Eu falei, amor, se tiver devagarzinho, tu dá um glória alto, assim, para ver se dá uma pegada, né, para ver se vai. E aí eu convidei ela, falei que sim, ela é do manto. Falei, se tu já dá um grito, dá logo um tei, né, para o pessoal começar a sentir alguma coisa. Né? Então a gente tem todo um esquema aqui já programado. Atos capítulo 19, verso de número 1, verso 1. Quero compartilhar com você a palavra de Deus. Muito feliz em ver a nossa irmã Vanderli, missionária Vanderli. I love you. Amo sua vida, Vanderli. Saudade de você. Atos 19, verso 1 diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Então, e eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Você pode dizer amém por essa palavra? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite, estamos na Tua casa, viemos a este lugar para Te adorar, para bendizer o Teu nome, e eu peço que mais uma vez o Senhor toque em cada coração, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de tratar conosco aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para esta noite, para este povo, para os que nos acompanham, para os que depois ouvirão esta palavra, e que o Senhor tenha a liberdade de moldar, de tratar e de nos fazer entender o Teu propósito. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. A nossa vida, ela é marcada por referências e por experiências. Nossa vida é marcada por referências e experiências. Referência é aquilo que nós aprendemos vendo. Nós vemos o outro fazendo e aquilo de alguma forma traz algumas lições. E a experiência é aquilo que nós aprendemos vivendo, passando, enfrentando. Quando você começa a caminhar muito com uma pessoa, quando você começa a caminhar ao lado de alguém, você começa a aprender a partir das referências e das atitudes que aquela pessoa tem. Isso vale para o que é positivo, mas isso também vale para aquilo que é negativo, né? Coisas do lar, coisas da família. Eu me lembro uma vez que uma querida entrou no gabinete, pastor Josué, e ela fazia reclamações da sua mãe. Minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe é aquilo outro, e minha mãe é desse jeito, pastor. E ela falava tanto da mãe dela, mas tanto da mãe dela, e eu peguei aquela informação, guardei, orei por ela, falei com ela,
dias depois, ou meses depois, não lembro, eu tive o prazer de conhecer a mãe dela. E conversando com a mãe dela, batendo um papo com a mãe dela, ouvindo a mãe dela, depois eu olhei para essa amada e falei assim: querida do Senhor, que eu amo e que vai morar no céu junto comigo, você parece demais com a sua mãe. Você é igualzinho à sua mãe, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de comportar, a tonalidade da voz. Ou seja, ela reclamava daquilo que ela parecia, daquilo que ela era igual. Ela estava reclamando, e a psicologia explica isso, né? Ela reclamava dela, porque ela foi convivendo, e convivendo a gente vai carregando as referências, e assim vamos vivendo, e assim vamos aprendendo. Quem caminha com o pastor Jaime, a gente que caminha com ele, a gente vai pegando algumas coisas, né? E aí, aonde hoje eu vou, aonde eu entro, primeira pergunta que eu faço para o caixa do mercado, para a menina do material de construção, ou do Uber, a primeira pergunta que eu faço para essa pessoa é: congrega onde? Eu entro, é natural, eu tento, às vezes eu tento e falo: caramba, eu estou muito pastor, que divino isso, esse negócio, mas vem no automático: você congrega onde? Né? E um dia eu até liguei para ele para compartilhar isso. Eu fui comprar uma tinta lá para a igreja, e comprando uma tinta eu perguntei para uma querida: você congrega onde? Aí ela virou e falou: como é que você sabe? Aí eu botei na conta do Espírito Santo que revelou. E ela falou assim: eu estou afastada. Eu falei assim: Deus me trouxe aqui para fazer você voltar para Ele hoje. Você era da onde? Eu ia na Ievade. Ievade? Na Itaoca? Eu conheço o pastor. Liguei para o pastor na hora: pastor Carlos Pedro, eu estou aqui com uma menina que era afastada, pegando tudo do pastor. Fala aqui com ela aqui, ela vai no culto terça-feira. Irmãos, falei com a menina, e ela marcou, ela foi na igreja. A partir de quê? A partir de coisas que você vai tendo como referências na sua vida. Isso, aquilo que é bom e aquilo que pode ser ruim, e a gente carrega e não percebe. As experiências é aquilo que nós passamos, é aquilo que nós enfrentamos. Então, eu venho te dizer que você é hoje resultado das suas referências, e você é hoje resultado das suas experiências. Mas isso não significa que o todo é positivo, mas nem o todo é negativo. E a gente precisa permitir que ao longo da nossa caminhada cristã, algumas etapas, diga assim comigo: etapas. Você pode fazer melhor, não tomou Nescau. Diga assim: etapas sejam cumpridas, sejam vividas, sejam ultrapassadas. A Bíblia vai dizer para nós, Provérbios capítulo 4, versículo 18, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. O que o grande sábio Salomão está dizendo com isso? Que a nossa vida é feita em processos de progressão. Nós precisamos a cada dia melhorar, a cada dia sermos pessoas melhores. Isso não significa que ser melhor é estar sem luta. Ser melhor não é estar sem prova. Ser melhor não é estar sem adversidade, mas é se permitir em todos os processos da vida, em todas as adversidades da vida, sair-se dela alguém melhor. Você precisa entender isso. Nossa vida é assim, vivendo processos, vivendo fases. E o texto que nós acabamos de ler vai falar-nos de alguns personagens. Paulo chegam na cidade de Éfeso, uma cidade dificílima de se pregar o evangelho, uma cidade que era dominada por uma potestade espiritual terrível, Diana dos Efésios, uma deusa, uma divindade que era adorada, reverenciada naquela cidade, e levava todos os moradores daquela cidade a prestarem culto àquela divindade. Aí chega-se naquela cidade o evangelho por intermédio de Paulo, de Apolo, de Timóteo, pregando a palavra. É para Efésios, guarde isso, é para Efésios que Paulo vai dizer: porque a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue,
mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Paulo sabia do peso espiritual que havia sobre aquela cidade. Paulo sabia da realidade espiritual que dominava aquela cidade. Só que quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra discípulos ali. Olha que lindo. Antes dele chegar com o evangelho chegou primeiro que ele. Antes dele chegar com o evangelho chegou primeiro que ele. Isso me dá a entender que Deus precisa, mas não depende. Vou repetir. Deus precisa da gente, mas não depende da gente. Deus precisa de você, mas não depende de você. Ou seja, se você não fizer, fica tranquilo, filho. Ele vai levantar alguém para fazer no teu lugar aquilo que era para você fazer. Se você não se posicionar, fica tranquilo. Deus vai levantar alguém que se posicione para fazer aquilo que era para você fazer. E aí eu quero abrir aqui um aspas, aqui um parênteses aqui, para dizer para a gente que entrou aqui e gente que está em casa me assistindo nessa hora, que você sabe daquilo que Deus tem na tua vida, mas você fica retardando. Ei, meu amigo, hoje já é dia 6 de novembro de 2022. Se Cristo chamou você, se Ele te manda aí, lembra do louvor? Não cruze os braços, não fuja para longe tentando escapar. Se Ele chamou você para uma missão, ei, se levante, porque aquele que chama, Ele capacita. Paulo chega em Éfeso, encontra os cristãos ali, discípulos, gente que já conhecia a palavra, gente que já foi alcançado pelo poder do evangelho, presta atenção nisso. Gente que o evangelho chegou até ele, na pessoa de Jesus, e chegou de forma tão forte que eles entenderam a necessidade do batismo. Chegou tão forte que eles entenderam a necessidade do batismo do arrependimento, a qual nós vemos hoje pela manhã aqui, um número enorme, lindo, de pessoas se rendendo e passando pelas águas. E o batismo chega a essas pessoas porque eles entendem a necessidade de uma declaração de que eles morreram para o mundo. Eu não consigo entender gente que caminha na igreja há anos e não passa pelas águas. Ontem nós tivemos na nossa igreja um casamento coletivo, uma festa linda, 7 casais, as noivas, tudo muito bonito, uma festa linda que fizemos lá, e aí no Comes e Bebes, batendo um papo com uma querida e com o esposo. Ela, pastor, aproveita que o senhor está aqui, pega ele. Não se batizou. Aí eu falei, quanto tempo está na igreja? Ah, muito tempo. Por que não batizou? Não estou preparado. Eu perguntei a ele, e quem você acha que está preparado? E quem está preparado? Falei, sabe o que é o batismo? Batismo é quando você conhece alguém. Um dia eu conheci essa senhora. Há 19 mais 3, 22. Vamos fazer 23 anos agora. Semana que vem a gente faz 19 anos de casado. Chares me ajudou nesse processo aí do namoro, lembra, Chares? Chares foi um instrumento para que a gente começar a namorar, né? Hoje já vamos fazer 23 anos juntos. Semana que vem, 19 anos de casado. Com a mesma esposa, amém? A mesma mulher. Casado com uma mulher e com a mesma mulher, amém? Que tem que explicar essas coisas, né? Que é com a mesma mulher e que é com mulher, amém? Não me derruba não, YouTube. E aí, eu conheci ela. Namorei, noivei, e comecei a dizer para ela, eu te amo, e ela falou, eu te amo, e eu também te amo, eu também te amo, eu também te amo. E a gente se amava. Agora tu imagine se eu dissesse para ela assim, eu te amo tanto, mas eu te amo tanto, só não quero me casar contigo. Você entenderia isso como amor? Claro que não. A Beth já logo entendeu, claro que não. Eu falei, sabe o que você está dizendo para Deus? Senhor, eu te amo tanto, mas te amo tanto, só não quero ter uma aliança contigo. O que é uma aliança? Uma aliança é um compromisso para a vida. Uma aliança é um compromisso que você está dizendo para aquela pessoa, eu pertenço a você e você pertence a mim. É por isso que Jesus falou assim, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte
parte comigo, vocês vão se tornar um comigo. Aí eu fico vendo gente dizendo assim: pastor, tem uma igreja assim maravilhosa aí, nada contra, que lá você pode cear sem ser batizado. E não está na Bíblia que diz que para cear tem que ser batizado. Verdade, não está. Mas eu aprendo que, escute isso, compromisso vem primeiro do que intimidade. Compromisso vem primeiro que intimidade. O que é batismo? Compromisso. Aliança. O que é Santa Ceia? Intimidade. Ou seja, eu só posso querer ter intimidade do sexo com a minha esposa se primeiro eu tiver a aliança do casamento. Pode existir isso antes? Pode, mas é pecado. É quebrar um princípio. Então tem gente que está na igreja, se sente preparado para cear, mas não está pronto para se batizar. Que lindo! Aqui eu tomo Santa Ceia, mas não preciso se batizar, porque eu não estou pronto para me batizar. Você quer intimidade, mas não quer o compromisso. Você quer viver a intimidade, mas não quer viver a responsabilidade do compromisso. E esses homens, esses discípulos, têm um compromisso, têm a aliança, passaram pelas águas, confessaram Jesus como seu Senhor, viveram o processo. Mas Paulo chega e pergunta para os discípulos: vocês receberam o Espírito Santo? Vocês já têm o Espírito Santo? E a pergunta dos 12 discípulos é: quem? Espírito Santo. Que Espírito Santo? Nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Eu sei que eu vou chover no molhado aqui, mas eu vim falar para você que existe um Deus chamado Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo existe? Você sabia que ele é acessível? Você sabia que ele é para você? Você sabia que Jesus, falando aos seus discípulos, ele falou: eu vou para o Pai, mas virá outro Consolador. E ele fala assim, que estará convosco, e habitará em vós. Espírito Santo é Deus morando em mim. Espírito Santo é Deus residindo em mim. E aí eu vim declarar aqui, nesta noite, que aonde você entrar, o Espírito Santo entra. Aonde você passar, o Espírito Santo passa. Aonde você estiver, o Espírito Santo estará contigo. Aí eu entendo o salmista Davi declarando: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Espírito Santo é Deus habitando em nós. E como é que se dá isso, pastor? Como é que acontece isso, pastor? Acontece quando nós vivemos a etapa de declararmos Cristo como nosso Senhor, entregando a nossa vida para Ele, fazendo uma aliança com Ele. E quando nós fazemos isso, há uma ação no mundo espiritual. Watchman Nee diz que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O livro O Homem Espiritual, de Watchman Nee, marcou muito a minha vida esse livro, Homem Espiritual 1, 2 e 3. Em um outro livro dele, ele chama de Quebrantamento do Homem Exterior, a Liberação do Espírito. Quando o meu espírito, que faz o acesso ao que é espiritual, preste atenção nisso. Quando o meu espírito, o que habita em mim, ele tem o acesso ao mundo espiritual. Ele vai buscar uma conexão. Pense num Wi-Fi. Ele vai buscar uma conexão. Se eu tenho o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, o meu espírito vai se conectar com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o nosso espírito
ele testifica com o Espírito de Deus de que somos filhos de Deus. É essa correlação do meu espírito com o Espírito de Deus que me declara de quem eu sou filho. Se não há essa conexão entre o meu espírito com o Espírito de Deus, ele vai se conectar com o espírito das trevas. Aí você percebe gente que tem toda uma ligação com o espiritismo, gente que tem uma ligação com os terreiros, com os despachos, porque ele abre-se para o mundo espiritual, e em se abrindo para o mundo espiritual, ele cria toda uma correlação com espíritos malignos, espíritos que estão do lado de fora, espíritos que não são aquilo que nós cremos. Quando nós passamos a ter o conhecimento da palavra de Deus, isso vem a partir do conhecimento da palavra, nós nos abrimos para Deus, nos relacionamos com Ele, e começamos a se relacionar com o Espírito Santo. Eu começo a entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E sendo uma pessoa, tudo o que ele quer de mim é uma relação de intimidade. E intimidade não se conquista no de vez em quando. O problema é que nós somos a geração do de vez em quando. E aí, está orando? De vez em quando eu oro. Está indo à igreja? De vez em quando eu vou. E aí, está lendo a Bíblia? De vez em quando eu leio. E aí, está no propósito? De vez em quando eu faço. Não existe intimidade no de vez em quando. A intimidade, para se tornar intimidade, ela tem que ser todo dia. Quando namorava minha esposa, eu ligava para ela todo dia. E eu me lembro, a conta da época era ATL. Os antigos vão lembrar dessa empresa de telefônica. ATL. Irmão, só eu e a ATL sabe o quanto eu paguei de conta. Porque eu ligava e ficava assim, desliga você. Ah, não, desliga você. Só quem está pagando era eu. E eu, desliga você. Não, desliga você. Desliga você. Ah, não, só mais um pouquinho. Só para ouvir tua voz. O que você fez hoje? Já tinha perguntado isso 500 vezes. Ah, hoje eu levantei, tomei café. Mas comeu o quê? Foi pão. Qual pão que você comeu? Francês, ou pão doce, ou pão australiano? Só para ouvir sua voz. Eu me lembro, irmãos. Morava aqui na comunidade do Manguinhos. Não sei se já contei isso aqui. Trabalhava na Barra. Cheguei em casa numa sexta-feira. Falei, vou dar uma cochilada. Cheguei em casa às 6 e pouca. E depois vou ver a minha namorada. Ela morava em Parada de Lucas. Vou dar uma cochilada. Cochilei. Sabe aquele cochilo que você pensa assim, 10 minutos, e foi 3 horas? Pô, acordei, quando olhei, ia dar 10 horas. Falei, minha namorada. Tomei um banho, me arrumei rapidinho. Meu pai falou assim, você vai aonde? Falei, vou lá ver a Raquel. Meu filho, Parada de Lucas, já está tarde, 10 da noite. Não, pai, rapidinho, eu vou e dou um beijinho e volto. Não, rapaz, não faz isso. Na hora, irmãos, a polícia entrou na comunidade. E bala comendo, e tira e bala, e bala, tira e bala. E eu falei, rapaz, hoje eu não vou ver minha namorada. E aí eu me lembro, irmãos, eu estava parado na porta da minha casa era em frente a um campo, e passou um menino do tráfico, que eu conhecia, com um fuzil na mão. Eu falei, irmão. Aí ele olhou assim, eu falei, a polícia está onde? Ele falou assim, está lá do outro lado. Aí eu pensei, está do outro lado? Então se eu sair por aqui, entrar no beco, cortar a rua, eu consigo ir para a via principal. Quando meu pai olhou, eu já tinha saído, irmão. Saí, entrei na rua, entrei na outra, irmão. Podendo tomar um tiro. Você me honra. Eu dei a minha vida por ti. Eu podendo tomar um tiro, irmão. Entrei na rua, entrei na outra. E saí. E peguei o ônibus, fui lá, encontrei, beijei, comi um podrão. Voltei para minha casa. Sabe por quê? Porque quando você ama, você quer ter intimidade o quê? Todo dia. Vou repetir. Quando você ama, você quer ter intimidade todo dia. Você quer estar junto, você quer beijar, você quer abraçar, você quer falar, você quer ouvir. Pastor, eu tenho o Espírito Santo, mas só falo com ele de vez em quando. Ei, preciso te dizer uma coisa. Você não tem intimidade. E eu vim aqui como profeta de Deus nessa noite para dizer, ei, chegou o tempo de você voltar
a ter intimidade ou começar a ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, por isso que a Bíblia diz assim, ó, não vos entristeçais do Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. A gente precisa buscar, caminhar e viver uma vida debaixo da direção do Espírito Santo. Vou dizer mais, irmãos, se a nossa vida for guiada pelo Espírito Santo, o nosso temperamento é mudado. Vou repetir, para falar com calma. Quando nós começamos a ter uma vida cheia e guiada pelo Espírito Santo, até os nossos temperamentos são mudados. Aí não existe mais aquela frase, eu sou assim. Esse é meu jeito, pastor, tem que respeitar. Ei, Espírito Santo muda jeito. Repetir. Espírito Santo muda jeito. Porque eu sou assim, quando venho já falei. Espírito Santo muda esse negocinho aí. Esses jeitinhos aí, Espírito Santo, ele é especialista em vir na gente tratar. Ele é especialista em entrar na gente e dizer assim, você tem que mudar o teu jeito de falar. Você tem que mudar as tuas reações, porque é na reação que a gente se revela, não é na ação, é na reação. Não é quando você faz, é quando fazem contra você. Não é quando você fala, é quando falam de você. É ali que a gente revela quem a gente é. O quanto de fato a gente se converteu ou não se converteu. Porque, irmãos, a igreja ela tem uma coisa engraçada. O abençoado, a abençoada, vem na frente, levanta a mão, aceita Jesus. A gente tem todo um sistema gospel de viver. Aí a gente bota uma roupa de igreja, uma Bíblia de igreja, um linguajar de igreja, canta música de igreja, vem para a igreja de igreja, faz coisa de igreja e já acha que está liberto. E já acha que está liberto. Aí no primeiro vento que sopra, no primeiro chacoalhar, aí a gente se revela. Aí tu escuta a frase assim, pastor, eu sou daqueles que dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Não entendi, santa. Não entendi, irmã, o varoa. Não entendi. Eu sou assim, pastor. Jeová me sepultou só com um palminho. Qualquer coisa, eu vi isso, irmão, eu ouvi num gabinete. Qualquer coisa, pastor, eu rodo a baiana mesmo. O sangue de Jesus te repreenda. Porque aqui a gente é bonitinho. Aqui é a paz do Senhor. Aqui alguém pisa no nosso calo. Não, meu irmão, não tem problema não. Deus te abençoe. Machucou não, vai lá. Aqui dentro, a gente é catucado e a gente... Aqui eu olho para minha esposa e digo assim, a mulher da minha vida. A mulher. Dentro de casa, sou estúpida. Sou idiota. Aqui, irmão, aqui é mãozinha dada. Aqui. A gente faz foto, Instagram, revela. Não. O Espírito Santo em nós vai moldando a nossa forma de agir e ser. Ou seja, eu comecei essa mensagem dizendo que a vida cristã ela é feita de processos progressivos. E esses processos progressivos, eles não podem ser de fachada. Mudou por fora. Sabe quem Jesus denunciou desse jeito? Fariseu. Fariseu é bonito por fora, feio por dentro. Por fora, lindo. Uau. Por isso que a gente não pode se encantar com dons espirituais. Porque dons espirituais não revelam caráter. Chega aqui, você de vermelho. Nada contra, eu creio que Deus usa. Mas a gente se encanta com os dons espirituais. Aí quando você conhece na profundidade, é 7. Quando eu falo é 7:1, 7:5, 7:2, 7:9. Quando você vai ver, tem desvios de conduta. Aí, não, bom,
pastor bom é aquele que revela. Aí o pastor está aqui pregando todo dia, marido de uma só mulher, homem de Deus. Não, isso aí já saiu de moda. De moda, o bom é aquele que é do manto. Não revela. Não revela caráter. O Espírito Santo, quando entra na gente, ele precisa ter a liberdade de fazer o que o salmista fez. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos retos. Por isso que o texto de Paulo na Santa Ceia é: examine-se, pois, um homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu tenho medo, irmãos, porque a gente está vivendo no meio de uma geração que, já há algum tempo, virou moda ser crente. Virou moda postar domingo à noite na igreja. E aí o que você faz de segunda a sábado, só a mão do anjo sabe. Quando sabe. Mas domingo, adorando na casa do Pai. Começando a semana no melhor lugar. E Deus está dizendo assim: eu não quero você só no dominical. Eu não quero você só no domingo. Eu quero você no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu quero você no todo dia. Deus não está em busca de pessoas perfeitas. Guarde isso. Deus, Espírito Santo, não está em busca de pessoas perfeitas. Espírito Santo está em busca de pessoas verdadeiras. Você lembra de Davi? Quando o profeta Natan virou e falou assim: esse homem é você. Davi, quem pecou foi você. Na hora ele: pequei. É a capacidade de reconhecer a nossa capacidade, ou melhor, é a capacidade de reconhecer a nossa estrutura e a nossa condição. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não vê como o homem vê o que está adiante. Deus, ele conhece o quê? O coração. Deus conhece você. Agora, se não houver em mim, e a palavra para cortar aí começa cortando aqui, se não houver em mim a humildade de reconhecimento, de estrutura, de falhas, de imperfeições, não tem como o Espírito Santo atuar e tratar. Sabe qual é a pessoa mais difícil para ser tratada? É aquela que não reconhece que precisa do tratamento. É a pior pessoa. Não, eu não acho que eu preciso. Não, eu não acho que eu tenho que fazer isso. Eu não acho. Todo mundo vê, todo mundo enxerga, todo mundo falha. Ele olha e fala: não, eu não preciso. Não. Acompanhei uma vez um querido de uma das congregações que pastoreei. Ele tinha recaídas na cocaína. Recaídas. Usava, recaía, ficava bem mais 6 meses, recaía de novo. Recaía de novo. Quando cheguei lá, a mulher falou: ei, pastor, não quer receber ninguém, está trancado dentro do quarto. Falei: campeão, estou aqui na porta, só saio quando você abrir. E sentei na porta dele lá dentro. Eu estou aqui. A gente vai ficar aqui. E ele abriu. Ele sentado no chão, sentei no chão do lado dele. Falei: amigo, vamos mudar de vida. Ele vira para mim e fala assim: pastor, estou lutando contra isso, mas eu sei que eu não sou viciado. Eu disse assim: amigo, que eu amo, você é viciado. Não, pastor, não sou. Falei: enquanto você não reconhecer isso, não tem mudança para você. Enquanto você não reconhecer que esse é o teu problema, não tem como mudar esse problema. Você já viu alguém que chega no médico e fala assim: e aí, doutor? O doutor fala assim: qual é o seu problema? Não tem nenhum, só vim aqui para ver o senhor. Inclusive saber como é que está aí a semana. Mas não tem não. Inclusive, e o senhor votou em quem? Lula ou Bolsonaro? Só para saber. Não.
Quando a gente vai ao médico, a primeira pergunta que ele vai fazer é: o que você tem? Qual é o seu histórico familiar? Conta um pouquinho da tua história. Como é que é teu pai, como é que é tua mãe, como é que é a tua vida, o que você come, o que você bebe, o que você faz, o que você não faz. Pergunta tudo. E a partir dali, ele vai criar todo um plano de tratamento para a sua vida. Espírito Santo é a mesma coisa. Ele te conhece. Ele sabe quem você é, mas ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir de você. Essa é a minha guerra. Essa é a minha luta. Essa é a minha batalha. Saiu um seriado agora no Netflix, não sei se você já viu, de um louco lá que convidava os rapazes para ir para a casa dele e matava e comia, um canibal. Está no Netflix, não consegui ver, mas está lá. Sabe qual foi um dos motivos que levaram os policiais a demorarem a prender aquele rapaz? Ele não tinha perfil de um serial killer, de um canibal. Ele não tinha perfil. A campainha tocava, ele: pois não, boa tarde, tudo bem? Vocês precisam de alguma coisa, senhores policiais? Não, estão ouvindo gritos aqui. Não, doutor, aqui na minha casa não. Inclusive, a gente está ouvindo uma música aqui agora. Aqui em casa não tem nada disso. Não tinha perfil. Por quê? Porque a polícia olhou e fez um biotipo. Não, esse cara jamais vai cometer um negócio desse. Jamais. Aí a gente vai na igreja, olhe para cá, a gente vai na igreja, a gente vai num culto, vai no outro, e está carregando um gigante dentro da gente, e o Espírito Santo está aqui do lado de fora: ei, eu quero te ajudar a vencer esse gigante aí, eu quero te ajudar a matar esse Golias que está aí dentro, te dominando, te levando a viver essa duplicidade. Eu quero te ajudar a romper e a viver algo novo, mas a gente está bem demais para aceitar esse tipo de ajuda. A gente está demais para admitir. O que vão pensar se eu disser que eu tenho um problema nessa área? O que vão achar se eu confessar que essa é a minha luta, é a minha guerra? Vão achar que você é gente. Vão achar que você é ser humano. Vão achar que você é pessoa que precisa de ajuda como qualquer outra. Então, eu vim aqui como profeta de Deus nesta noite, nesta casa, liberar uma palavra que é chegado um tempo de Deus na tua vida, de você romper para uma mudança, porque Deus não tem melhoras, Deus tem mudanças. Não se contente com melhoras, não se contente com melhorou hoje, piorou amanhã, subiu hoje, desceu amanhã. Não aceite isso. Aceite viver de fato e verdade a vida que Jesus tem para a sua vida. Quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, Ele vai ter a liberdade de nos conduzir para Deus, conduzir para o seu propósito, conduzir para a sua vontade, conduzir para o seu querer, a ponto de dominar as nossas vontades. E declarar o que Paulo declarou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é legal? As pessoas olharem para a gente e falar assim: rapaz, você mudou. Você mudou. Sabe, o Antônio de antigamente, não tomaria essa decisão. O Marcelo de antigamente não tomaria essa. Poxa, você mudou, você está melhor, está diferente. Você rompeu, você venceu. Aqueles homens, eles têm um batismo em águas do arrependimento, mas faltava algo a mais. Como diz o nosso pastor Rossé Satírio, ai mais. E eu vim aqui declarar para a sua vida nessa noite que há mais de Deus para a sua vida nesta noite. Pastor, eu estou vivendo algo extraordinário de bom. Canta até aquele louvor, né? Isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Meu irmão, mas eu quero te dizer que quando o Espírito Santo entra, Ele faz infinitamente mais. Você precisa se permitir isso. Espírito Santo na gente, olhe para cá, nos ensina a perdoar. Eu não consigo entender, pastor Anderson,
Pastor Jorge Leite, eu não consigo entender. Gente que diz que tem o Espírito Santo e fala assim. Eu só não consigo olhar para a cara dela. Assim, se for possível, pastor, a gente não trabalhar no mesmo departamento, eu aceito. Como assim? Como que um crente congrega com outro crente e não fala com um crente? Eu estou casado, vou fazer 19 anos. Sabe quantas vezes eu já pedi perdão para essa senhora e ela para mim? Sabe quantas vezes? Mais de uma vez. Milhares de vezes. Perdão. Como é que eu digo que eu tenho o Espírito Santo, mas não perdoo? Pastor, mas o senhor não sabe o que me fizeram. Ah, não sabe o que te fizeram? Mas ele não sabe o que você tem. Você tem o Espírito Santo. E quando você tem o que ele não tem, leva você a fazer o que ele não faz, que é perdoar. A graça do Espírito Santo de Deus em nós nos leva a liberar o bendito do perdão. Quando você perdoa, você rompe. Quando você perdoa, você avança. Quando você perdoa, você flui. Quando você perdoa, você libera aquilo que está retido no mundo espiritual para a sua vida. Eu não sei para quem eu estou pregando nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus manda dizer a você, você precisa perdoar. Não é perdoar de boca para fora. Não é perdoar para ficar bonito na rede social. Perdoar é liberar. Perdoar é colocar a cabeça no travesseiro e aquilo não mais te ferir. Perdoar é colocar a cabeça no travesseiro e não precisar tomar remédio para dormir, porque aquilo está te fazendo mal. Perdoar é você dizer, o Espírito Santo da minha vida me leva a tomar uma decisão que só Ele em mim pode me fazer tomar, mas eu tomo na autoridade do Espírito Santo. Eu te perdoo. Hoje, dia 6 de novembro, você não pode permitir que esse dia termine. Ei, você não pode permitir que esse dia termine sem que você libere perdão. Sem que você, pastor, está longe demais. Está longe demais? Pega o telefone, liga, fala. Eu acho que eu já contei essa experiência aqui. Se eu não contei, vou contar agora. Mas creio que eu já contei. Irmãos, na minha casa, alguns aqui que caminhavam comigo, sabe? Meu irmão mais velho foi um alto funcionário da Vale do Rio Doce. Uma condição na década de 90 maravilhosa. Entrou numa doideira, passou a morar com os meus pais. Passou a morar com os meus pais. E eu via meu pai com meu irmão, ajudando meu irmão, tentando, sabe, fazer meu irmão mudar de vida. E aquilo me torturava. Aquilo me torturava. Ver meu irmão dormindo tarde, acordando tarde, bebendo, fumando, e eu saindo para trabalhar lá no centro da cidade. Num belo dia eu acordei de manhã, pegava o 350, Irajá, passeio lotado para trabalhar na Cinelândia. Eu acordei e meu irmão dormindo, e meu pai lá, eu olhei para o meu pai e falei, sabe por que ele está assim? Presta atenção. Eu falei para o meu pai, sabe por que ele está assim? Porque o senhor não sabe ser pai. Eu falei isso para meu pai. O senhor não sabe ser pai. Aí fui usar a Bíblia para ser espiritual. Né? Porque a gente bota a Bíblia para espiritualizar. Porque a Bíblia diz que o filho pródigo, quando pediu para sair de casa, o pai deixou. O senhor não sabe ser pai, por isso que ele está assim. Aí meu pai disse assim uma frase. Alex, um dia você vai ser pai. E você vai aprender o que é ser pai. Peguei aquela frase, ele foi para um lado, eu fui para o outro, fui trabalhar. Anos se passaram, o tempo se passou, conheci minha esposa, namoramos, noivamos, casando. Primeiro ano tranquilo, segundo também tranquilo, quarto também, quinto. O filho não vinha. O filho não vinha. E a gente orando e o filho não vinha. Vocês entenderam orando. O filho não vem com oração, né, irmão? Vocês sabem. Não vem só com oração, perdão. Não vem só com oração. E não vinha. Aí, ela engravidou.
Quando ela engravidou, a gente pastoreava a Ebenezer, uma festa na congregação, uma alegria, e papai, mamãe, aquela festa toda. Ela teve um aborto espontâneo. Perdeu. Aquele dor no coração, para mim, para ela, perca do bebê. Aquilo mexeu com a gente. Passamos mais um tempo, e mais um ano, e nada, e um ano e pouquinho, nada. E num belo dia eu estou na igreja. Uma menina sobe para ministrar. E ela vira assim, num culto, de domingo, à noite. Ela vira e fala assim: irmãos, essa semana o Espírito Santo mandou eu pedir perdão para o meu pai. Por coisas que eu falei para o meu pai. Irmãos, na hora, o Espírito Santo me pegou, pense, num flashback, e me jogou lá no passado. E eu vi a cena, eu falando para o meu pai e meu irmão deitado. E eu disse assim: eu preciso pedir perdão para o meu pai. No meio do culto, pastor Gessé, no meio do culto, eu virei para o segundo dirigente e falei: segura aí que eu estou indo ali. Não esperei nenhum culto acabar. Segura, não vai embora não, calma aí. Não levanta aqui, vai pedir perdão não, segura. Eu nem esperei o culto acabar, levantei, fui lá no quarto. Meu pai estava no quarto. Falei: pai, queria falar com o senhor. Ele: o que foi? Pai, eu vim aqui para te pedir perdão. Perdão de quê? Você não tem que pedir perdão nada. Você é meu filho? Eu falei: não, eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão ao senhor pelo que eu falei para o senhor. Eu falei para o senhor que o senhor não sabe ser pai. E eu quero lhe pedir perdão. Isso tem muito tempo. Falei: eu sei que tem muito tempo, mas estou lhe pedindo perdão. O senhor me perdoa? Ai, meu filho, eu te perdoo. Então bota a mão na minha cabeça aqui e me abençoa. Ele botou a mão na minha cabeça, me abençoou, voltei para o culto. Eu voltei para o culto, pastor Narciso. Irmãos, menos de 2 meses, 2 meses talvez, a minha esposa gritou: estou grávida. Aleluia. Estou grávida. Glória a Deus. Hoje meu filho está aí, 11 anos, tocando bateria, fazendo a obra, está na igreja, feliz da vida. Infelizmente virou flamenguista, mas está aí, irmãos, sabe, um menino bonito para a honra e glória do Senhor, sabe? Ou seja, quando você aprende a perdoar, Deus libera coisas que estão retidas para você. Pega essa palavra pelo poder do nome de Jesus. Perdoa! Você tem o Espírito Santo? Aprenda a perdoar. Aprenda a caminhar mais uma milha. O Espírito Santo, quando ele entra em você, ele muda você, muda as tuas reações. E aí que eu fecho essa palavra. O Espírito Santo, quando habita em você, Atos capítulo 19, o texto que nós lemos. Coloca aqui na tela para mim, por favor. Atos 19, versículo de número 6. Verso 6. Bota aí, Brunão. Foi? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Você pode repetir comigo esse versículo no 3? 2, 3. E impondo-lhes olhe para cá. Aleluia. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos leva a viver uma dimensão que jamais imaginamos que viveríamos. O Espírito Santo passa a usar os seus lábios para abençoar a vida dos outros. E o que sai de você, agora não sai de você. O que sai de você é a própria voz de Deus através da sua vida. Tem gente que foi alcançado por Deus. Mãe Eunice, que alegria, Keila. Alcançado por Deus. Foi regenerado por Deus. Recebeu o Espírito Santo, mas não entenderam que essa ação do Espírito Santo precisa conduzi-los a uma ação sobrenatural. Deus não quer só fazer na sua vida. O Espírito Santo não quer só fazer em você. Ele quer fazer através de você.
Espírito Santo quer usar a sua vida para abençoar pessoas, para ministrar sobre pessoas. Então, você recebe, trata você, molda você e faz de você um instrumento nas mãos dele para abençoar outros. Ou seja, você não retém, você libera. Você não retém, você se permite ser instrumento na vida de outras pessoas. Você sabia que 80% das pessoas que estão na igreja ou foram tragas por um amigo ou foram tragas por um parente? 80% das pessoas que estão na igreja, vou diminuir um pouco isso. Hoje, 70%. Ou foram tragas por um amigo ou por um parente. Uma outra parte veio pela dor, veio pela necessidade. Chegaram até aqui, porque alguém foi usado para trazê-la. Talvez você que está me ouvindo está dizendo: pastor, eu vim até aqui porque alguém me convidou, um parente me chamou, alguém lá atrás me evangelizou. E eu estou aqui hoje, a minha família está aqui hoje. Só que, saiba, o Espírito Santo quer usar a sua vida para que a sua vida alcance a vida de outras pessoas. A gente só recebe para a gente só vive para a gente. A gente vive hoje um evangelho muito exclusivista. A minha luta, a minha dor, a minha guerra, aí vem a minha bênção, a minha vitória, a minha honra. Quando eu aprendo a liberar para outro aquilo que recebi, a dividir para o outro aquilo que eu estou recebendo, eu estou me tornando um instrumento nas mãos de Deus. Olhe para cá. Você não precisa de um microfone para ser usado por Deus. Pastor, não sou usado, nunca peguei um microfone, nunca preguei num domingo à noite na igreja. Isso é muito pouco para definir o chamado de Deus na sua vida. Vou repetir. Isso é muito pouco para definir o chamado de Deus na sua vida. Lá naquele ambiente de trabalho, lá na tua faculdade, lá no meio da tua família, lá na tua relação de vizinhos, é onde que o Espírito Santo quer dizer assim: eu quero usar você. E eu quero que você fale em meu nome. É quando você acorda pela manhã e vem um nome na tua mente, de um amigo, de uma amiga, de um parente, vem na tua cabeça. E lembrei de fulano. Lembrou? Pega o telefone e liga. Estou ligando para você, para ministrar sobre o teu dia e declarar um dia de paz, um dia de vitória, um dia debaixo da presença do Senhor, e dizer para você que se Deus é contigo, você é a maioria, já deu tudo certo. Você profetiza na vida de alguém, e eu tenho certeza que ela vai dizer assim: você não sabe o quanto você foi usado para abençoar meu dia. Tem lugares que você chega que pastores não chegam. Tem lugares que você vai que ninguém mais vai. Eu fui pregar numa igreja em Santa Cruz, termina aqui a minha mensagem. Fui pregar numa igreja em Santa Cruz. Estou pregando lá, e eu olhei a igreja está linda, toda reformada, igreja bonita, por fora, por dentro. Falei: uau, que obra que eles fizeram. Eu já prego lá há alguns anos. Sabe como é que começou a obra? A irmãzinha da igreja trabalha como secretária na casa de os empresários abençoados financeiramente. E a irmãzinha compartilhou para os patrões dela: pô, minha igreja está em obra. Já é uma deixa para você compartilhar, que a gente quer comprar um terreno. Amém? Já é uma deixa para você compartilhar. A gente tem que comprar esse terreno no nome de Jesus. A minha igreja está em obra, assim, assado, e fazendo um montão de obra, e o pastor está lá pedindo, no maior sufoco, no maior desespero, e eu estou preocupado com o meu pastor. Aí o casal de empresários falou assim: é mesmo? É. Pede para o teu pastor vir aqui, eu quero falar com ele. A igreja de Santa Cruz, eles vão lá para a Barra, chegam na Barra, aí o empresário, abençoado, rico: pastor, a irmã aqui, a fulana, falou que você está fazendo obra. É, rapaz, é muita obra. O que é que está faltando fazer lá, pastor? Falta botar laje, botar ar-condicionado, botar piso, botar coluna, fazer tudo.
Pastor, senti aqui de Deus aqui um negócio aqui no coração. Vou bancar essa obra toda para você lá. Irmão, um homem que nem da igreja bancou a obra toda. Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim: como eu sei que vai durar muito tempo, eu vou dividir esse valor todo em 6 prestações. Eu vou te dar 6 parcelas. Quando chegou na 3ª parcela, ele falou que Deus falou assim no coração dele: dobra o valor da parcela. Dobra o valor. Aí no dia que eu preguei, irmão, ele estava lá. Aí ele pegou o microfone e falou assim: e eu estou percebendo. Ele falou assim: e eu estou percebendo que o pastor não me falou tudo. Ainda falta fazer muita coisa aqui, né, pastor? Aí eu falei: Jesus, manda para Jacarepaguá esse homem. Manda lá para Jacarepaguá, Jesus. Manda para Bom Sucesso, um homem desse. Sabe quem Deus usou? A secretária do lar. Irmãos, tem gente que, para ser alcançado por Jesus, é através de uma secretária. É através do enfermeiro, de uma enfermeira, que chega ali do lado. Quando aquele menino que faleceu, Paulo Gustavo, ator, estava aí, todo mundo orando. Eu falei assim: Jesus, envia um enfermeiro crente para colar no ouvido dele, e falar para ele: Jesus te ama, Paulo Gustavo. Ele morreu na cruz por você. Se você confessar, o teu nome escrito no livro da vida. Eu me lembro, eu e a minha esposa fomos orar no hospital na Unimed, pastor Anderson. Chegamos lá, a mulher toda entubada, antes do Covid, toda entubada. Aí colocamos touca, colocamos luva, entramos eu e ela no hospital da Unimed, e aquela senhora toda entubada. E Deus falou assim: fala no ouvido dela. Eu cheguei no ouvido dela e falei para ela: irmã fulana, quem está aqui é o pastor Alex. Viemos aqui para orar pela senhora e dizer que a senhora é muito amada por Deus. Quando eu disse isso, eu e minha esposa, os aparelhos, e chama enfermeiro, Deus falou comigo assim: ela está ouvindo. Aí minha esposa colou no ouvido dela, começou a cantar o hino. E cantou o hino. Orei por ela, falei: tu és amada, teu nome está escrito no livro da vida, tu és especial. Ele morreu na cruz por você. Orei por ela, entrei no carro. Quando eu estou chegando em casa, a sobrinha dela me liga: pastor, eu não sei se o senhor foi visitar minha tia. Se o senhor não foi, nem precisa ir, que ela acabou de falecer. Irmãos, menos de 2 horas, Deus me enviou lá para orar por ela, ministrar na vida dela. Foi para a glória. Tem lugares que você chega que ninguém chega. Tem corações que você acessa que ninguém acessa. E é ali que Deus quer fazer de você um profeta, uma profetisa. Pastor, mas eu não sei pregar. Ei, não é isso, não é retórica. É você abrir a sua boca e Ele vai encher os teus lábios com uma palavra que vai alcançar o coração. Ei, você já ouviu Deus dizer a você que Ele tem uma obra na tua vida? Então se permita ser usado pelo Espírito Santo para fazer algo extraordinário, mas viva uma vida cheia do Espírito Santo. É para Éfeso que Paulo vai dizer. É para Éfeso: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Fique de pé, eu quero orar por você, fique.